Ontem a gente fez a leitura dos dois primeiros ais, sendo que o primeiro foram essas locustas saindo do inferno, essa grande fumaça saindo do abismo, do poço sem fundo. A gente teve também o segundo ai, que foram esses cavaleiros com essa armadura de fogo, de jacinto, de enxofre, algo até um tanto quanto elemental. Aqui a gente não está vendo muito que um ser humano montado sobre eles, mas talvez um anjo ou uma pessoa em um corpo glorificado. Algo que não seja carne e osso, né? Afinal, é uma armadura de fogo, é algo um tanto quanto não sólido, mas físico, mais elemental. É até um pouco complicado de achar palavras para descrever esses eventos, mas a gente tem também esses cavaleiros com essa armadura toda diferente, com essa temática de fogo, de queimar, avermelhada, a coloração que o jacinto dá. A gente também tem as montarias deles, que são cavalos com uma face similar a de um leão, a cauda similar a de uma cobra. E esses cavalos também cospem fogo, cospem enxofre, cospem fumaça. Então a gente tem aqui cenas horríveis. E nesse momento a gente vai ler o último ai. Então vai ser a última trombeta. E aí foi a pergunta: o que vai acontecer na última trombeta? Qual é a última trombeta? Se os dois ais, esses dois primeiros ais já foram terríveis, como que vai ser aqui esse último? Então vamos aqui fazer a leitura, e eu acho que é interessante a gente já ter em mente isso, que Deus, muitas vezes, ele gosta de terminar as coisas assim como ele começou. A gente pode tirar como exemplo disso que quando Deus criou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, eles estavam no Jardim do Éden. Deus estava muito próximos deles, eles estavam em um ambiente de tranquilidade, de paz, realmente um paraíso na Terra. E da mesma forma, no novo céu e na nova terra, no qual Jerusalém celestial vai vir até aqui a terra, onde Deus o Pai vai habitar conosco, nós vamos ver a face dele, é muito similar, é muito parecido. Então, muitas vezes na Bíblia, é como se fosse um ciclo que quando chega no final, está bem próximo do início. E aqui vai ser também. Essa última trombeta, essa última taça, vai ser muito parecida com o que a gente viu logo no início. Então, vamos fazer aqui a leitura. Só para concluir aqui, a gente viu que as duas testemunhas foram mortas, elas começaram sua pregação antes do arrebatamento e continuaram por todo o período do reino da besta. Por todos esses 3 anos e meio, que se continuaram, esses 3 anos e 6 meses que estavam continuando o reinado da besta. Até que um ponto que eles foram mortos, permaneceram mortos por 3 dias e meio, porém, depois ressuscitaram. O espírito de vida entrou neles e eles foram arrebatados para o céu em uma nuvem. E olha o que acontece no versículo 13. Logo depois disso, a gente ainda está aqui na sexta trombeta, só para dar um pouco de contexto. Versículo 13. E na mesma hora houve um grande terremoto. E a 10ª parte da cidade caiu. Que cidade? A gente estava falando aqui da cidade que espiritualmente é chamada de Sodoma e espiritualmente é chamada de Egito. Aqui a gente está falando de Jerusalém atual, Jerusalém física, que está lá na terra de Israel nos dias de hoje. Continua a mesma que foi destruída, o mesmo espírito de sodomia, de homossexualidade. Não é à toa que é onde acontece uma das maiores paradas de sodomita, de orgulho gay do mundo, lá em Tel Aviv, na capital de Israel. É uma das cidades mais receptivas, considerada até por os próprios sodomitas, eles que avaliam de cidade para estado, assim, qual que é mais receptivo, e Israel está entre os tops, se não for o primeiro lugar. Além do que, a gente tem também o local onde mais blasfemam a Cristo. Se alguém tem alguma dúvida disso, vai para o vídeo que eu fiz, Judeus de Suas Mentiras, comentário após comentário de judeu, chamando Jesus de todas as coisas, de toda conotação negativa, sem falar no Talmud, que é um livro extremamente importante para a cultura judaica, que constantemente diz que Jesus é filho de adultério, fruto de adultério, que ele foi um feiticeiro, fazia feitiçarias, e por isso foi morto por levar o povo de Israel à idolatria, ele está queimando em excrementos. Então, assim, fazem um descaso enorme. Se tem uma religião que é anticristã, é o judaísmo. É a religião que mais bate contra, que mais vai a favor justamente do anticristo, porque eles estão esperando por o Messias. E olha o que vai acontecer. Na mesma hora que eles foram arrebatados, que Moisés e Elias, essas duas testemunhas foram arrebatadas, a gente tem esse grande terremoto e uma 10ª parte da cidade de Jerusalém, uma 10ª parte de Jerusalém cai. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os remanescentes estavam atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então aqui a gente tem essa remanescente que sobreviveu, mas que estava com muito medo e deu glória a Deus. A gente vai ter 144.000 pessoas aqui e as duas testemunhas justamente para pregar o evangelho.
E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, é claro, algumas pessoas estão sendo salvas. Elas ainda estão tendo que passar, elas não vão acreditar e ser arrebatadas imediatamente. A ressurreição dessas pessoas que foram salvas posteriormente ao arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, só vai acontecer depois dos 1000 anos de Cristo. Então, eles vão ter que aguardar um tempo sem esse corpo glorificado lá no céu. Porém, vai chegar. Muito melhor isso do que uma eternidade no lago de fogo e no inferno. Vamos aqui para o versículo 14. O segundo ai se passou, e eis que o terceiro ai se aproxima. Terceiro ai se aproxima rapidamente. Versículo 15. E o sétimo anjo soou, e houve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Então, nesse momento aqui, nessa sétima trombeta, no momento em que ela é tocada, a gente tem essa transição. Falou, acabou o reinado da besta. Acabou. Agora o reino é de Deus e vai continuar assim para sempre. Porém, é interessante a gente entender que isso é antes, essa sétima trombeta é tocada antes da batalha de Armagedon, onde o falso profeta e a besta vão ser jogados vivos no lago de fogo. Então é como se Deus estivesse decretando, acabou, eu estou chegando. Pela terceira vez, Deus está chegando para destruir o reinado do anticristo. Mas é como se na sétima trombeta já fosse o momento que falou assim, agora já terminou a brincadeira. Agora vocês vão colher totalmente o que vocês plantaram. A terra já estava sendo punida grandemente, mas agora vai ser a conclusão final dessa batalha. E eu vou fazer um vídeo específico só sobre a batalha do Armagedon, somente sobre esse casamento de boda, essa ceia do casamento do Cordeiro. Deixa eu ver aqui no versículo 19, que a gente vai ver essa questão, que é muito interessante também, a ceia das bodas do Cordeiro. Isso. Então, eu vou fazer um vídeo específico só disso também, um vídeo específico só da Batalha do Armagedon, mas enfim, já dá para entender o que está acontecendo. Vai ser um momento onde Jesus Cristo vai chegar para destruí-los. E olha aqui no versículo 16. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em seus assentos prostraram-se sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: a ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e eras e hás de vir, porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e é chegada a tua ira, e o tempo dos mortos, para serem julgados, para que sejam julgados, e para que tu dês recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos, e aqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, para que destruas os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testemunho, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e um terremoto e grande granizo. Ok? Então o que a gente tem aqui? Relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande granizo. Vamos ler aqui, antes das trombetas serem tocadas, aqui Apocalipse capítulo 8, versículo 4. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e lançou dentro da terra. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um terremoto. Então a gente vê aqui que antes das trombetas serem tocadas, aqui nesse período do sétimo selo ainda, é muito parecido com a última trombeta. Só que o que a gente tem aqui? Em uma escala muito maior. Poxa, antes foi Locuças do inferno, depois foram esses cavaleiros totalmente diferentes, e agora a gente vai ter a mesma coisa? Não. É importante a gente entender a intensidade que essas coisas estão acontecendo. E para isso, é importante que a gente leia também as taças. Então vamos aqui para o capítulo 16. Indo para o versículo 15. Eis que eu venho como ladrão, abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então, novamente, a gente tem aqui essa menção do trono no céu, esse templo no céu, que estava cheio de nuvem durante esse período, dessa cobertura de nuvem durante esse período das trombetas e das taças. E aí, nesse momento, é revelado a arca e acontece essa questão, né? Sai essa voz do trono, está feito, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira.
e toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. Imagina um terremoto tão grande que as cidades do mundo simplesmente caem, são destruídas. E a gente tem aqui essa cidade sendo dividida em 3 partes. Eu imagino que também faça uma referência a Jerusalém. Então, uma 10ª parte da cidade já tinha sido quebrada, como a gente viu aqui, quando eles foram arrebatados, as 2 testemunhas. Essa 10ª parte da cidade caindo. Agora a gente tem essa divisão em 3 partes, né? Pode ser aqui falando tipo uma espécie de cânion que é formado, rachaduras enormes que estão separando essa cidade. A Grande Babilônia veio lembrança, eu vou fazer um vídeo específico disso também logo em seguida. E a gente tem aqui toda a ilha fugindo. As montanhas não foram encontradas. Totalmente reduzidas a pó. Foram aplanadas as montanhas. De tanto que tremeu, de tanto que foi grande esse terremoto. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu. Ah, o que tem demais? É só um granizo, machuca, tá? Pode quebrar alguma coisa. Mas não vai ser tão forte assim, será? Vamos ler aqui. Cada pedra com peso de cerca de 1 talento. 1 talento, se a gente for traduzir aqui para quilos, é aproximadamente 27 quilos. Imagina cada granizo, cada pedra de granizo com 27 quilos. Já foi lá na academia e tá lá o negócio lá de 25 quilos, aí a gente tem os de 30, de 50 e tal. Aquilo já ia fazer um estrago se caísse na sua cabeça de você tá levantando assim e o negócio voltar. E já ia te machucar bem feio, já ia poder ter umas consequências sérias. Agora imagina uma pedra de 27 quilos descendo do céu, do alto, com uma velocidade enorme. Se aquilo bater na sua cabeça, acabou. Acabou. Você não vai se sentir mais não, você vai morrer. Se aquilo bater no seu braço, acabou. Você não, assim, se caísse, só de você estar levantando de uma altura muito alta, já podia quebrar o seu osso. Agora, numa velocidade rápida assim, eu não sou especialista em física, mas eu imagino que seja o suficiente para arrancar parte do seu corpo, arrancar parte do seu braço, parte da sua perna, arrancar até a sua cabeça, dependendo. Se não explodir, se não esmagar. Se for no seu peito, também vai fazer um grande buraco, um grande quebrar de ossos. Então, quem for atingido por essas coisas não vai sobreviver. E a gente não está falando aqui de uma pedra, a gente está falando de várias. Então imagina, as cidades todas foram destruídas. O terremoto derrubou tudo. Não tem onde se esconder. Então realmente esse ai é tão terrível como os outros, é tão grande como os outros. As pessoas pensam, então é só assim que é anticlimático. Não, muito pelo contrário. A gente tem aqui algo como nunca foi visto em todo mundo. E como a gente constantemente vê, Deus termina as coisas, em muitos casos, assim como ele começa. Então, vamos continuar lendo aqui. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Então, é nisso que eu vou encerrar o vídeo. Essa foi a última trombeta. Dentro desse período da última trombeta, a gente vai ter Babilônia vindo a julgamento, que é o que eu vou ler no capítulo 17. E no 18 a gente tem 2 Babilônias, vamos dizer assim. Uma que é mais espiritual, que é a grande prostituta, e a outra que é a cidade física, que é chamada de Babilônia. E depois eu vou ir para a Batalha de Armagedon. Então, a gente vai poder ver isso até em ordem cronológica, no capítulo 17, 18 e o 19. Mas espero que tenha ficado claro, então, quais são todas as trombetas. Como a gente viu, são selos. E aí, depois do 5º selo, a gente vai ter, no 6º, o arrebatamento. No 7º, a gente vai ter esse cálice sendo jogado aqui. Cálice não, perdão, um altar, um incensário. O incensário vai encher de fogo do altar e vai jogar essas vozes, vai ter esse terremoto, vai ter esses relâmpagos. E aí a gente vai ter essa conclusão de uma maneira muito similar, mas com uma intensidade muito maior. Muito obrigado a todos que assistiram e fiquem atentos para a gente aprender mais sobre o julgamento da grande prostituta Babilônia. Até mais.